Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. Eu sou Ederlan Mariano, fundador desse canal. E o meu convidado de hoje é um amigo, Rodrigo Cerqueira, pregador da Palavra de Deus, servo do Todo-Poderoso, pai, esposo, trabalhador. E hoje eu estou tendo a honra de ter você aqui, meu amigo. Vamos bater um bate-papo aqui, coisa rápida. E assim, gente, deixa eu passar logo a informação para vocês logo de início. Aqui no podcast é assim: eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que você entende. Eu sou responsável pelas minhas palavras e o Rodrigo é responsável pelas palavras dele. O que ele falar é de responsabilidade dele. Se ele falar algo que você não aceita, não admite, você vai a ele. Se eu falar, você vem a mim, que tudo se resolve. Mas não denuncie o podcast, não fale mal do podcast, não. Estamos aqui para esclarecer alguns assuntos. E há alguns meses atrás, por pouco, Rodrigo Cerqueira não foi confundido com alguém da nossa capital baiana que tem um currículo manchado. Por pouco, ele não foi confundido, mas tudo foi resolvido, correto? Tudo foi organizado e já vamos falar desse assunto. Mas, Rodrigo, é muito bom ter você aqui. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um. Para mim é motivo de muita alegria, muita satisfação poder participar desse podcast caro, gente cara, querido Ederlan Mariano, tem meu respeito e minha admiração, amém. Tanto ele quanto toda a sua família. Grande homem de Deus, amém. Que tem expandido de certa forma o evangelho a muitas vidas, né? Porque não só o podcast, mas o canal da TV Shalom tem sido impactante para a vida de muitas pessoas. Falo isso com propriedade, na verdade, né? Pois diversas pessoas falam comigo na minha rede social, falam comigo no meu WhatsApp, informando que assistiram mensagem, tanto minha quanto de outros pregadores, e foram impactadas. Então, talvez você não tenha ainda a dimensão do quanto seu canal tem sido importante para muitas vidas, né? Glória a Deus, fico feliz, saber que eu tô aqui para servir. E é o que eu digo, eu repito sempre, a TV Shalom é meio que Deus tem usado como uma vitrine. Isso. Gente que reclama, mas tem gente que você gravou que virou meme. Teve gente que você gravou que expandiu, teve gente que você gravou que virou gozação, assim. Eu tô aqui, Deus tá me usando como uma vitrine. Se o cara, ele desenvolveu a arte de pregar, Deus deu talento, ele conseguiu desenvolver essa arte, ele vai se dar bem, vai ter tudo beleza. Mas se não passa de falcatrua, meu irmão, é meme mesmo. Eu sei como é aquele cara, tem muita gente boa que Deus usa. Se ninguém filmar, eu sei que foi uma estratégia de Deus, mas se ninguém filmasse com o celular, aquela menina vendendo bolo de pote, esse é o nome daquela cantora agora que filmaram ela vendendo bolo de pote, agora tá estourada aí. Sei. Né? Alguém teve que usou alguém como vitrine. E nós estamos aqui para isso. E para você que acha que aqui no podcast é tudo combinadinho, não tem celular, não tem caneta, eu não tenho um computador na minha mente, não tem nenhum papel aqui, não tem teleprompter, e ele não tem noção do que eu vou perguntar. Só uma coisa que eu adiantei ele, para ele me responder com propriedade, é a pergunta oficial aqui do podcast, ele vai responder agora. Foi só o que ele sabe é que eu vou perguntar ele agora. Correto. Eu só vou refazer para vocês entenderem, mas daqui para frente ele não tem noção do que eu vou perguntar a ele. Já vou perguntar a ele se ele é Lula ou Bolsonaro, mas é daqui a pouco. Olha bem. O Rodrigo Cerqueira, de 2022, tem a possibilidade de voltar 10 anos no passado e você, com a mentalidade de hoje, com a experiência de hoje, com a cabeça de hoje, você pode dar 3 conselhos para o Rodrigo de 10 anos atrás. Quais seriam os 3 conselhos e por que você daria? Quisera Deus que eu tivesse essa oportunidade de ter esse privilégio de poder ter feito isso há 10 anos atrás. A princípio, 10 anos atrás, era o início da minha fé, né? Então talvez eu precisaria muito desses 3 conselhos. O primeiro era, com certeza, eu ia dizer, fale muito menos do que você já falou. Segundo, eu diria... Por quê? Porque eu confiei demais em falar muitas coisas. Vai pegando a senha aí. E isso me prejudicou muito. Eu
sofri muito com a precipitação na fala, né? E hoje eu mudei, né? Essa decisão, mas para isso eu tive que sofrer alguns danos para poder aprender. Segundo conselho que eu daria é não se equivoque nas suas decisões. Pense muito mais antes de fazer. Me precipitei em muitas escolhas, tomei muitas decisões equivocadas e, infelizmente, talvez alguns danos sejam irreparáveis por erros de decisões equivocadas que eu tomei na minha vida. A terceira, eu diria, não abra o seu coração para todo mundo. Isso é forte. Porque nem todo mundo que aparenta ser seu amigo, de fato é. E eu sou um cara, Éder, que eu sou meio frustrado com a amizade. Eu falei isso pra você quando a gente tava tomando café. Oi, somos. Se eu pudesse... se alguém me perguntasse hoje assim, né? Rodrigo, me diga 5 amigos que você tem do meio evangélico, né? Que exerce o mesmo ministério, que tá em evidência. São 5 pastores, é? 5 pregadores. Pregadores? Eu colocaria na palma da minha mão. Só, sabe? Com uma mão eu poderia definir essas 5 pessoas. Que são pessoas que eu confio. Que eu sei que se eu passar pelo vale da sombra da morte, ele vai conseguir acender uma lanterna pra me direcionar onde é que eu vou sair de lá. Isso é bom. Entendeu? E eu abri a porta da minha casa pra muita gente. Eu abri o meu coração pra muitas pessoas. E depois eu percebi que a amizade só houve do meu lado. Entendeu? E é triste, é lamentável, porque depois você confia em tantas pessoas, você chega a dizer assim, eu tenho você como meu irmão. E depois você sincero, ouve, né? você ouve o comentário que aquele cara falou coisa de você que nem existe, sabe? Aquele cara tentou te queimar em uma igreja, tentou fechar uma porta pra você. Pessoas que sem motivo nenhum, ou talvez, se tivesse um motivo, talvez pela amizade que tinha, chegasse em você e conversasse, entendeu? Eu tenho diversos amigos e os meus amigos sabem como eu sou. Se eu tiver de dizer alguma coisa a você, eu não vou dizer a Sara, eu não vou dizer a Rudinei, eu vou dizer a quem tem que ouvir é Ederlan. Se eu tenho acesso a Ederlan, eu vou até Ederlan e vou dizer Ederlan, pra mim a sua decisão aqui tá errada. Se a gente quebrar o pau aqui, a gente vai quebrar, vai discutir aqui, resolver. Mas depois você vai sair daqui dizendo, pô, aquele cara me ama, aquele cara é meu amigo. Então, infelizmente, eu fiz aliança com quem não era pra ter sido feito. E eu paguei um preço muito caro por isso. Entendeu? Sofri, mais ou menos, quase sofri o mesmo dano que Salomão sofreu, né? Por fazer aliança com quem não deveria ter feito. E se eu pudesse ter a oportunidade de dizer isso para Rodrigo Cerqueira há 10 anos atrás, seriam esses 3 conselhos que eu daria a mim mesmo. Gente, que você pegue esses conselhos aí para alguns de vocês, e o que ele falou é verdade. Eu também sou muito frustrado com amizade, mas muito frustrado, muito. Não sei como é que eu vou explicar isso aqui. Quando a gente olha pra mulher da dracma, a gente lembra mais da mulher que perdeu, né? Mas parece que a mulher que... ela tem 10, perde uma, ela é lembrada mais como uma mulher que perdeu uma. E às vezes ela é esquecida como uma mulher que preservou 9. E às vezes a gente julga ela por conta de uma dracma, de uma perca que ela teve na vida dela, e a gente esquece dos acertos dela. Você faz 10 coisas pra ajudar o cara, velho. Um dia que você não pode, você não presta mais. Éder, infelizmente, aquilo que dá errado na sua vida lhe marca muito mais do que aquilo que deu certo. Isso é forte. É muito simples. Você vive uma vida inteira na itinerância. Todo mundo lhe conhece pelos seus belos sermões. No dia que você pisar na bola uma vez, você vai ficar marcado pra sempre por causa de um erro que você cometeu. Tem um texto na Bíblia que eu amo muito. Lucas capítulo 7. Quando Jesus fala acerca da viúva de Naim. Quando o texto, Lucas fala acerca da viúva de Naim. Lucas diz assim, ó. Lucas, todo conhecedor da Bíblia sabe, né? Que Lucas é aquele que escreveu o evangelho por aquilo que ouviu, em busca de informações. Ele não viu nada do que ele escreveu. Tudo foram informações ditas. E se você perceber, o evangelho que Lucas escreve é um dos mais completos. Ou se não mais completo. Bem detalhado, né? Só que quando... inclusive um dos que eu mais gosto, né? Eu gosto muito de pregar sobre aquilo que Lucas escreveu. Quando ele fala da viúva de Naim, ele tem detalhes da cidade, ele tem detalhes da criança, ele tem detalhes da ressurreição, ele detalha o local que Jesus estava
a porta da cidade. E por que ele não dá o nome da mulher? Porque se ele desse o nome, ninguém saberia quem foi. Ele tinha que chamar ela de viúva. Porque a perca dela marcou muito mais a vida dela do que o nascimento. Forte isso aí, viu? Entendeu? Ela foi marcada como a viúva, aquela mulher, a viúva. Perdeu. Você tá entendendo? Só que ela não foi viúva a vida inteira. Ela nasceu, ela teve uma vida, ela casou. Não tem registro sobre o seu casamento, não tem registro sobre o seu nome, sobre a sua data de nascimento. O registro tá na sua perca. As pessoas vão te marcar muito mais por aquilo que você perdeu do que por aquilo que você acerta. Essa é uma realidade. Entendeu? E infelizmente, é um evangelho que construíram e não o evangelho que Cristo pregou. Essa é a verdade. Você falou em percas aí, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Um avião tá saindo do Brasil pro México e o avião cai, morre 50 pessoas. O avião tem 100 pessoas, tem 100. Sim. Saiu do Brasil pro México. Na fronteira do Brasil e México, o avião caiu. De 100 pessoas, morreu 50. Você enterraria os sobreviventes no México ou no Brasil? Sobrevivente não se enterra. Fica na tua, velho. Como dele? Rudinei tá aqui conosco. Tá aqui na reserva. Gente boa, conheci hoje. Vamos lá. Rodrigo Cerqueira, eu por pouco não tô chamando de Rodrigo Nery, velho. Não é a falta de comunhão que a gente tem, não. Rodrigo é Rodrigo. Gente boa. Nery é gente boa. Forte abraço, Nery. Rodrigo Cerqueira é casado. Sim. Né? 2 filhas. Isso. Qual é o nome das suas princesas? Raquel e Débora. E a mãe? Luana. Até que ponto a sua família é importante para o seu ministério como pregador itinerante? Deixa eu contar algo pra você aqui, daqui pouca gente sabe. Porque isso aqui ninguém conta. A minha família é muito mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida. Porque tem gente que acha que a prioridade é o ministério. Mas a gente faz muita coisa pela família por causa do ministério. Eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Solta, eu vou pegar esse podcast, vou partir em pedaços e vou lançar no canal secundário cortes e vou botar nenhum deles pregador que casou com a mulher 2 vezes, a mesma mulher 2 vezes. Casei 2 vezes com a mesma mulher. Como foi isso? A gente casou muito novo. Quando eu casei com minha esposa, ela tinha 16 anos, ela tinha 15 anos, eu tinha 18 anos. Teve que pegar autorização. Isso. Os pais delas assinaram na época pra ela casar. Aquela euforia de igreja, né? Euforia de igreja. Tem que casar. E aí, eu muito jovem. Muita gente vai se identificar com isso aí. Já trabalhava e aí a gente casou. Só que foi um casamento muito conturbado, muita coisa ruim aconteceu. E nessas indas e vindas a gente chegou a um período de tempo que a gente decidiu que cada um viver a sua vida era algo melhor para ambos. Eram muito imaturos, né? Na época, muito jovens. Isso. E aí a gente se separou. E aí a gente divorciou e ficamos 1 ano separados. Divorciado já? Divorciou. Ela viveu a vida dela, eu toquei minha vida. Você sabia que o cara que casa uma vez nunca mais será solteiro na vida? Ele nunca mais é solteiro. Documento nenhum mais ele vai ser solteiro na vida. Nenhum. Se ele largar a mulher, ele é divorciado. Não existe documento de solteiro mais que o cara que já casou. É divorciado. Aí... Você não canta ela no outro? Eu não canto ela no outro. E aí o tempo passou, a gente ficou 1 ano separado. E minha filha sofreu muito, a minha filha mais velha. Qual o nome dela, da mais velha? Débora. Sofreu muito mesmo. E aí... Eu sou filho de pais separados. E doía pra mim muito, sabe? Eu tinha dia que, às vezes, ela trabalhava, minha esposa trabalhava durante a noite, e tinha dia que eu tinha que sair da minha casa, de moto, né? E ia buscar minha filha. Porque a minha cunhada me ligava dizendo que a menina tava chorando, não tava conseguindo dormir, queria ficar comigo. Aí eu tinha que buscar minha filha durante a noite, levar ela pra casa de novo,
E no outro dia de manhã, antes de ir trabalhar, devolver ela pra casa da minha sogra outra vez. Pra minha filha ter paz. Minhas filhas são muito apegadas a mim, todas as duas. São muito próximas de mim. Filha mais ligada ao pai, né? Minhas filhas são minha vida. E aí eu Gostei. fiz isso. Quando eu percebi que... Tô sendo muito claro no que eu tô falando pra vocês aqui. Quando eu percebi que aquele sofrimento era ruim demais pra minha filha, que tava prejudicando ela demais, minha filha tava ficando doente constante e tal. Então a gente decidiu sentar e conversar. Eu voltei pra minha esposa sem ter mais o mesmo sentimento por ela. Eu casei outra vez, voltei pra ela, casei outra vez, sem ter o mesmo sentimento. Com a mesma mulher Com a você mesma casou de mulher, novo? casei outra vez, com a mesma esposa. A mãe da minha filha. A gente divorciou, tem certidão de divórcio em casa e tudo. A gente divorciou, casou outra vez, eu casei com ela sem ter o mesmo sentimento. E com o tempo, a gente teve que reconstruir. Isso é forte demais, velho. Tivemos que viver uma vida, aquela vida de casa pra depois gostar. Entendeu? Reconstruir, velho. Então foi um processo de reconstrução. Hoje a gente tem as nossas dificuldades, mas os troncos em barranco a gente tá tocando a vida. Reconstruir, rapaz. Eu já ouvi muita gente falar que reformar é mais difícil do que construir. É difícil demais, né? Porque as marcas do passado ficam pra sempre, entendeu? As feridas que foram abertas um dia, ela cicatriza, ela fecha, estanca, mas a cicatriz ela fica pra sempre, né? São marcas que vão ser impossíveis de serem apagadas. Eu tô aliviando demais nesse podcast aqui, gente. Eu pego um pouco mais pesado. Eu já lhe gravei quantas vezes? Acho que 5. 5 vezes. 5. Das 5, quantas vezes ela estava presente, sua esposa estava presente? Todas elas. Todas elas. Todas elas. Se você não quiser responder, você embroma o assunto e pula, e eu vou entender que você não tá afim de responder, você tenta mudar o assunto para não lhe... Eu não quero lhe complicar em nada. Isso. Deixando bem claro, gente, que eu não quero complicar ele em nada. O que é que você acha de um grande número de pregadores que quase nunca levam a mulher deles junto nas agendas? Gravei você 5 vezes, eu vi lá... Até essa última agora que a gente tá... mas deu problema aí no HD, Tá pra a sair. gente vai resolver. Ela tava presente. Tava. Né? Mas a primeira vez que eu te vi ministrando foi numa igrejinha... Cabia umas 20 pessoas, pequenininha. Uma vigília. Não foi? A Foi. vigília, ela tava presente naquele Tava dia. presente. Pronto. Então assim, sua esposa, ela acompanha seu ministério, ela é sua Acompanha. intercessora, né? Mas o que é que você acha? No seu pensar... Realmente é as mulheres dos caras que gostam de ficar em casa matracando? Ou você acha que existe um pequeno número que não gostam de levar as esposas nas agendas? Éder, assim, eu acho que existem casos e casos. Um exemplo. Hoje minha esposa ela tá me acompanhando menos, porque ela está trabalhando, certo? Ela tá trabalhando, então hoje ela tem essa dificuldade para poder me acompanhar mais. A gente tem 2 filhas hoje, entendeu? Então, querendo ou não, às vezes ela tá cansada, tal. Domingo mesmo eu fui ministrar, ela ia comigo. De última hora ela desistiu. Sua esposa sai pra trabalhar, você fica em casa dormindo. Não, eu trabalho também. Ah, você não é gigolô, não. Não. Você não é o cara... Ah, você não fica em casa e a mulher sai pra trabalhar, Não. Você não sai por aí pegando as agendas e a mulher vai... você não é gigolô, não. Não funciona dessa forma. Você também trabalha. Eu trabalho. Vamos chegar lá. Inclusive, trabalhei, na verdade, a vida inteira. E É ao vivo, tem nada não. Isso. Vai, é ao vivo. trabalhei é a ao vida vivo. inteira. E há pouco tempo ela começou a trabalhar. Sim, eu acho que existem os dois lados da moeda. Você é a favor do gigolô gospel? Não, isso aí não. Em hipótese nenhuma. O homem foi chamado para trabalhar. Deus não chama preguiçoso. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum versículo em que Deus encontrou alguém que estava sem fazer nada. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com alguma coisa. Certo? Porque qual é o propósito de Deus? Se existe alguma coisa que você coloca como prioridade, Deus quer que você exerça aquela prioridade que você estava exercendo em alguma coisa a favor daquilo que ele vai lhe propor. O mesmo relacionamento, a mesma intensidade que você tinha em outra coisa, Deus ele te chama para você ter naquilo que ele vai te propor. Para não fugir da pergunta. Eu acho o seguinte, existem casos e casos. Existem situações em que de fato o pregador ele não gosta que a sua esposa lhe acompanhe. Mas existem situações, eu tenho amigos que a esposa dele não gosta de acompanhá-lo. Tem situações que o cara gosta de andar só para pagar de solteiro. Mas tem situações que de fato a mulher dele
Não gosta de Eu acompanhar. tô falando porque eu já vi mulher de pregador reclamando. Entendeu? Rapaz, não, ele às vezes prefere sair sozinho, diz que lá a agenda lá não é muito boa, é complicado o lugar, mas a mulher, às vezes a mulher quer estar junto, até pra sair mais de casa. Agora, o cara que não cobra pra pregar. Você cobra quanto? Não. Por exemplo, assim, hoje sua realidade é que... Agora tem um negócio de uma realidade. Aqui no podcast eu falo o que eu quero. Se você não gostou, você pode reclamar. Tem um grupinho aí. A minha realidade dentro de Salvador. Gente, eu falei o Rodrigo aqui, Rodrigo, tem algum assunto que pra eu não lhe complicar? Ele, não, ele pode ficar à vontade. Então pronto. Também estamos um suquinho de uva. Vou tomar. E aí assim, não tem besteira não, velho. E aí tem um negócio de realidade. Ó, minha realidade é em torno de 500. Tem uma realidade assim, você só sai de casa por um valor X, assim, se não for aquele X, você não vai. Não trabalho dessa forma. Você sai pra pregar de ônibus alguma vez na sua vida? Já, muitas vezes. Já fui a pé? Eu já dormi em rodoviária, amigo. Eu já dormi na rodoviária. Já fui pregar em igreja, o cara me deixou ali na estação Mussurunga. Disse que o ônibus era até 10, o ônibus não tinha mais 10, eu tive que ficar até 5 da manhã esperando. Quem quer pregar num congresso como você, quer dormir na rodoviária como você já dormiu? Não dorme nada. Eu já saí. Quer o Palácio de José, mas não quer o calabouço, né? Eu já saí do São Caetano andando e até a Baixa do Fiscal pra pegar um ônibus vindo de agenda. E quando eu cheguei na Baixa do Fiscal não tinha mais ônibus. E aí eu parar aquelas Topics, né? Que maravilha. Que ia pra garagem, meia-noite, 1h da manhã. Eu estender a mão e pedir ao cara, rapaz, me deixa ali em plataforma, ali no Luso ali, que eu quero ir pra casa. Aí o cara me dá uma carona até ali, eu desci ali e voltar pra casa. Então você não é pregador que toma todinho? Não, já sofri muito. Já sofri muito no ministério. Já acabou de pregar no culto e lhe deram um pastel de oferta, uma coxinha? Amigo, eu já saí de Salvador. Vou falar olhando pra câmera. Eu já saí de Salvador, fui pregar em outra cidade, viajei 200 quilômetros. Quando eu cheguei lá, terminei de pregar, o pastor me deu R$18. Uau! R$18. Dá pra comprar um Habib's, né? Já sofri muito no ministério, muito. Já cheguei pra pregar numa igreja e o outro pregador famoso chegar... Eu não vou falar o nome do pregador por respeito a ele. Ele chegou pra visitar o culto e a esposa do pastor da igreja disse que quem ia pregar era ele. Já passei por muita coisa. Você foi convidado... Peraí. Aqui vai dar outro corte pra outro canal de corte do podcast da TV Shalom. Você foi convidado pra pregar. Isso. Chegou na hora da agenda. Chegou um pregador... renomado. Que tinha mais mídia. Isso. E botaram você de reserva e ele entrou de primeira. Exatamente. E aí, velho? Exatamente. E não me deram nem oferta. Esse pregador que ficou... Esse pregador ficou tão constrangido com a situação que ele me deu uma carona na época. Deu uma até metade, ele me deu uma carona até a metade do caminho e ainda me deu R$5 pra pegar um ônibus. Até a metade, pelo menos. Ele me deu uma carona até a metade do caminho e depois ele me deixou no Largo do Tanque na época. E depois ele me deu R$5 pra eu poder pegar um ônibus. Perguntou se eu tinha, eu falei, não, eu tenho aquele, não, toma aí, paga seu ônibus. Porque Então, na certa ele já passou por algo parecido, né? Você não cobra? Não estipulo valor nenhum pra pregar. Obviamente que eu não saio de casa, isso aqui é porque tem muita gente que senta, né? Tá diante de uma câmera, vai ser exposto. Ah, eu não cobro pra pregar, não sei o que, isso e aquilo, mas depois quando a pessoa chama no WhatsApp, a conversa é outra. Eu não estipulo valor. Tem isso mesmo. Eu não estipulo. Quem me convida... Inclusive tem um noticiário por aí que estão falando que eu cobro R$300, minha oferta é R$300. Oh, tá barato. E disse que... Diego falou isso, Diego Santos. Gente... Aqui, quando a gente fala nome de alguém, ou é pra elogiar, é pra caracterizar de uma forma positiva, viu? Se você quiser falar alguém, bem de alguém e tal, uma resenha, pode ficar à vontade. Diego, meu irmão, amo Dieguinho, ele. Dieguinho. Tem que trazer ele aqui. Tem que trazer. Dieguinho falou isso. Éder, o que estão falando por aí é o seguinte, né? Que eu cobro R$300 a oferta pra pregar. É fora o Uber? Fora o Uber. Sendo que eu tenho carro, graças a Deus, né? Deus tem me abençoado. Tem uma latazinha velha ali. Pra você não dar um corte no vídeo agora, ele tá dando um exemplo, viu? Isso. Se não cortar esse vídeo e dizer assim, ele falou, cobra 300. Isso. O cara que é usado pelo diabo. Estão falando por aí o seguinte, que eu tô cobrando R$300 pra pregar. E que diz que teve uma situação em que uma irmã me chamou pra pregar, que a oferta na igreja dela era 100. E que quando ela entrou em contato comigo, eu fechei a agenda, só que apareceu outra de 300. Eu peguei, liguei pra ela e falei, irmã, me ligaram aqui, fecharam comigo uma agenda de R$300. Se a senhora
pode cobrir essa oferta? A irmã disse não. Então, infelizmente, bote outro pregador que eu vou pregar lá. Eu tô aqui aproveitando essa oportunidade que você tá me dando também. Sim. Tô dizendo, irmã, se isso aconteceu, se pronuncie. Esse vídeo aqui vai pro Instagram de Aderlan, vai pro YouTube, comente lá e diga, irmão, foi na minha igreja, ele fez isso comigo. Porque, infelizmente... Mas não pode ser perfil fake, não. Eu fiz isso, eu falei isso até agora recentemente no meu Instagram. A realidade é o seguinte, eu acho que a vontade dessas pessoas é poder anunciar, né? Eu tenho uns print aqui de Rodrigo intimando a mulher de fulano de tal. Eu tenho uns print aqui de Rodrigo dando em cima de tal mulher. Eu tenho uns print aqui, Rodrigo entrando em tal lugar, saindo em tal lugar, com alguém fazendo, usando droga, bebendo. Como não pode falar essas coisas? Aí eles inventam o que vão falar. Eu não saio de casa, obviamente, dizendo, não, chega aí e você vê o que você pode fazer. Como é que você pode me ajudar, irmão? Qual é a sua realidade? Pronto, tem que combinar, tem que combinar. A igreja vai me dizer qual é a realidade dela. E eu que vou definir se a realidade da igreja dá pra mim ou não. Se der, eu vou. Se não der, irmã, não dá. Pronto. Sou claro e transparente, certo? Eu não vou sair de casa. Já sofri muito, Éder. Já confiei muito em pastor. Seu carro bebe muita gasolina? Bebe. Meu carro é 2.0, pô. Nossa, é um devorador dentro do motor. Eu já Tá ofertando? Tô. Se não, é complicado esse assunto. Éder, se não, eu já sofri muito de você ir pregar, já tirei dinheiro de cartão pra pagar, entendeu? Gasolina, já passei por muita dificuldade, confiando em igreja, confiando em pastor, e depois Deus te abençoe. Então hoje, infelizmente, ou felizmente, qual é a sua realidade? Irmão, minha realidade é 20, 50, 30. Certa feita, quando eu gravei com você, primeira vez, meu ministério alavancou. Uma irmã me ligou. Foi na vigília, não foi? Não, foi na vigília. Foi na vigília. Na igreja de Amado. Sim. O Deus da Madrugada. Tem quase 20 mil visualizações dessa mensagem. Tem que continuar subindo ela. Uma irmã me ligou e disse assim, irmão, eu quero trazer você pra pregar aqui na igreja. Eu só posso te dar R$10. Ela sabe, eu não vou falar o nome da pastora por ética, mas ela sabe quem é. Se ela ouvir isso aqui, ela vai saber quem é. Eu disse, R$10, varão, quando ela mandou o áudio. Eu falei, rapaz, essa mulher tá brincando com a minha cara. Vou sair de plataforma, vou pregar na época eu tava morando em plataforma. Vou sair de plataforma, vou pregar em São Rafael pra ganhar R$10. Deus falou comigo, vá. Vá. Eu fui por R$10. Preguei. Terminei de pregar. O culto era uma reunião onde o pastor estava definindo fechar a igreja. Depois que eu terminei de pregar, a igreja toda chorando, eu não entendi nada. Ele pegou o microfone e disse assim, ó, eu estava decidido que hoje era o último culto. Minha esposa pediu para trazer o pregador porque Deus certamente iria falar. Então eu quero anunciar aos irmãos que a igreja não vai fechar. Foi uma festa na igreja. Eu não entendi. R$10. Porque a prioridade não é o dinheiro. Meu pastor, né? Congreguei com ele um tempo, o pastor Wellington Borges. Ele tem meu respeito, meu carinho. Eu quero até mandar um abraço pra ele. Sim. Pastor Wellington Borges, dê moral de vir aqui, deixar uma palavra. Vamos falar um pouco sobre Bíblia, vamos falar um pouco sobre o senhor, sobre sua vida, a carreira ministerial. Você é um amigo, já comeu muita mortadela com limão comigo depois do culto. Borges fala algo muito extraordinário. Quem é próximo dele sabe o quanto ele é um cara que instrui você na vida. E ele diz algo que é extraordinário. Nem todo lucro ele é em dinheiro. E no reino dos céus tem que funcionar dessa forma. O lucro não é o dinheiro. A oferta nunca foi a prioridade. A prioridade tem que ser as vidas. Entendeu? Se você prega e a sua prioridade não for as almas, você tem que procurar fazer uma faculdade, um curso, um concurso público, para você poder ganhar dinheiro de verdade. Entendeu? Quer ganhar dinheiro não é fazer obra. Isso. Tem que profissional. Porque assim, a oferta ela é uma consequência. Mas a prioridade tem que ser as almas. Se você não prega com o propósito de ganhar... Eu não consigo entender um cara que prega o tempo todo ofendendo pregador, ofendendo cantor, porque se prostitui, porque cheira pó, não sei o quê. Beleza, massa, eu sei disso. Só que eu preciso que uma mensagem dessa seja pregada num dia de terça-feira, num culto de doutrina, ou então no domingo pela manhã, numa escola bíblica dominical. Ou se ele tem algo contra o cara que cheirou pó, ele vai até o cara e fale na cara do cara. Não fique mandando em direta, fazendo história pra depois botar na rede social pra ver se o vídeo chega no cara, não. Amigo, não existe isso. A pregação do evangelho só é uma. Eu acho que essas pessoas aqui, eu quero até mandar um recado pra essas pessoas que pregam dessa forma, que não conseguem entender. João Batista tinha quantas mensagens? Só uma.
Uma. O sermão mudava de vez em quando os crentes chegavam, né? A mensagem era arrependei-vos. Aí quando os fariseus chegavam, né? Os donos da lei, os que não se arrependem, os boçal, aí ele mudava o sermão. Raça de víbora. Mas pros prostitutos, pras prostitutas, pros homossexuais, pros traficantes, pros ladrões, pros homicidas, a mensagem era essa. Se arrependa. Arrependimento. O que muda a vida de um ser humano não é afronta. O que muda a vida de um ser humano é o arrependimento. A nossa igreja tem errado de uma forma exorbitante em relação à sua pregação. Porque o foco deixou de ser almas e passou a ser fama e dinheiro. A prova disso é a seguinte. Há 10 anos atrás, qual era o principal inimigo da igreja? Da igreja evangélica. Quem era a principal inimiga da igreja evangélica? Satanás. A igreja católica. A igreja católica. Por qual motivo? Porque a pregação dos pastores era contra as imagens. Contra a adoração a imagens. Então os padres pregavam contra os pastores e os pastores ofendiam as igrejas católicas. 10 anos se passaram. De uns anos pra cá, qual é o principal inimigo da igreja evangélica? A própria igreja evangélica. Os O crentes. homossexualismo. O homossexualismo. Porque a pregação hoje é ferindo as pessoas que já são feridas. Concordo plenamente com tudo que é dito. Eu só não concordo com a forma que é dito. Certo? Porque primeiro você tem que fazer uma pessoa se arrepender do seu pecado. Para depois você tratar o pecado dela. Quando um pastor ele entra num processo de recuperar uma ovelha perdida, ele primeiro fere e depois ele trata. Porque uma pessoa que vive uma vida pecaminosa, ela não precisa de ofensa. Ela precisa de tratamento. Você só precisa ajudar uma pessoa. Eu não tô falando aqui acerca de cura gay, não tô falando nada disso. O cara tá machucado. Às vezes o cara tá vivendo uma vida que ele não quer viver, pô. O cara tá vivendo uma realidade de vida que ele não quer viver. Ederlan, só tem pena do viciado quem sabe o que é se viciar, amigo. Só tem pena do caído quem sabe o que é cair. Se você foi pregar numa boca de fumo, prédio aqui na igreja, você olha os caras lá, velho, fazendo o movimento deles, né? Você percebe nos caras uma carência, velho. Você percebe que eles... Você chega pra eles assim, fala assim, quer uma oração? Eles querem oração, velho. Eles vão, tiram o chapéu e tal, recebem oração. Como você falou, tem cara que vê que essa dali não tem força, tá precisando de ajuda. Trouxeram uma mulher pra perto de Jesus e disseram assim, ó. Ela adulterou. Existia vários requisitos da lei que poderia condená-la. Só que o principal Jesus percebeu que estava falho. Tinha a adúltera, mas não tinha o seu companheiro de adultério. Já tá estranho isso aí, né? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, mate. O texto diz que eles caíram em si, olharam para dentro de si, perceberam que eles não tinham condição daquilo e todos foram embora. Quem era a única pessoa que poderia apedrejar ela? Jesus. Jesus olhou para ela e disse assim, ó, os seus pecados foram todos perdoados. Vá e não faça mais. A princípio, né, Jesus pergunta a ela onde estão os acusadores. Isso. Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Então, vamos lá. Qual é o propósito central de Jesus aqui? É condená-la? Não. É mostrar para ela que ela é digna de perdão e de arrependimento. Porque o propósito de Jesus nunca foi condenar ninguém, pô. O propósito central do evangelho é mudar vidas. Se você prega um evangelho que não muda a vida de ninguém, você está pregando qualquer outra coisa que não seja a mensagem que Cristo nos enviou a ser pregado. Você está me falando que Jesus não estava condenando alguém que era condenado pelos homens? Exatamente. É possível que hoje tenha alguém que todo mundo tá botando o dedão em cima dizendo é o cão, é o cão, é o cão, e às vezes Jesus não está condenando um ser humano desse? É possível? 2 homens na cruz. A sociedade condenou. A lei condenou. A humanidade condenou. O arrependimento veio dentro do seu coração. Ele olhou para Jesus e disse assim, me permita entrar contigo no teu paraíso. Jesus disse, eu vou arrumar tudo e amanhã eu te encontro. Não. Hoje ainda. Hoje. Porque o arrependimento, ele te traz para perto de Deus imediatamente. O que faz um pecador deixar de viver uma vida pecaminosa é a falta de arrependimento.
Éder, quando você comete alguma insanidade contra a sua esposa, o que vai fazer você mudar é o arrependimento, amigo. Não é o remorso. O arrependimento. Você sentir que aquilo que você fez foi algo ruim que você não pode fazer outra vez. O que falta hoje nas pregações são justamente isso. Direcionamento para arrependimento. Porque eu gravo muita gente. Tô aqui pra falar o nome de ninguém, não. Eu sou empresa. Lembrando que a TV Shalom é empresa. Isso, Eu correto. tô aqui como empresa. Então, assim, eu gravo muita gente, velho, que de meia hora que o cara prega, 20 minutos é ofendendo gente. Parece que são mensagens pro... porque assim, a gente fala o altar, já falei, repito. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema que não gostou. Eu sou responsável pelo que eu falo. Não sou responsável pela forma que você entende, não. Eu vou dizer, aquele lugarzinho que a gente senta ali em cima, que alguém chama de altar, que aquele ali não é altar. Ali é um palanque, ali é um palco, ali é um púlpito, mas altar, não. Já teve gente que desconcordou comigo e eu digo assim, ó, é simples e fácil. Jeremias, Ezequiel, eu vou tirar o vosso altar de pedra e vos darei altar de carne. Coração. Lembrando que coração aqui na Bíblia não é esse órgão que pulsa. Fala de mente, mentalidade, raciocínio. Então assim, aquela mensagem que é pregada em cima daquele palco triunfalista que a gente chama de altar, em cima do púlpito, eu percebo que parece que o cara prega só pra quem tá lá em cima. Eu já vi pregador que prega a mensagem toda pra pastor, toda pra pregador, embaixo tanta gente sedenta. Eu posso falar? Pode. Burro. Tanta gente sedenta, velho. E vou te dizer o por qual motivo é burro. Me perdoe até a expressão. Não, pode falar. Mas a verdade é essa. Gente que burro. corta a orelha de um cavalo, de um burro, assim, que é um cara. Tem uma frase doida dessa aí. Vou te falar uma coisa aqui, né? Que eu percebi no passar dos anos, no decorrer dos anos, eu consegui encontrar isso, percebi isso. O ser mais rejeitado da igreja é o itinerante. Tem pastor que tem pavor de itinerante. O ser mais injustiçado da igreja é o itinerante. Quer que eu te diga por quê? Porque quando é pra fechar a agenda, graças a Deus, ele tem abençoado muito o meu ministério. No mês de 30 dias, eu consigo pregar 20, 25. Glória a Deus. Então Deus ele tem nos abençoado. Aos poucos a gente tem chegado, né? Em alguns lugares, Deus ele tem feito o que ele disse que iria fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, Éder. Eu já passei pelos piores momentos da minha vida. O meu telefone e o meu WhatsApp é praticamente 3, 4 vezes na semana recebendo agenda. Eu posso abrir aqui pra te mostrar. E você sabe que eu não tenho necessidade de mentir. Dessas 3, 4 vezes, já aconteceu de eu receber 7 mensagens durante uma semana, vivendo os piores momentos da minha vida. E nenhuma foi de um pastor de alguma igreja que eu preguei perguntando se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa. As pessoas só me procuram, Éder, pra tirar de mim, ou pra usufruir de mim, essa é a expressão melhor, né? Pra usufruir de mim aquilo que Deus me deu pra dar ao povo, que não é meu. Deus me deu um talento pra abençoar a sua igreja. Só que o problema é o seguinte, um itinerante, que ele não pensa no que ele fala, a forma que ele trata as pessoas, ele não sabe o perigo que ele tá correndo. Porque o itinerante tem que ser amigo de todos. O pregador ele tem que ser amigo de todos. Você sabe por quê? Porque quando você enfrenta os piores momentos da sua vida, não é aquele pastor daquela igreja rica que te dá a maior oferta que você prega no mês, no ano. Não é ele que te liga pra saber como é que você tá, não, pô. Quem são os maiores intercessores do Ministério Rodrigo? Fora a sua família, quem são os intercessores do Ministério Rodrigo Cerqueira? São os líderes ministeriais? Ou você acha que tem povo pelo meio aí? As irmãzinhas que admiram o nosso ministério, velho. Posso orar por você? Chega assim no final do culto, né? Você pode. Rapaz, ela vai orar por você, cara, a vida inteira. Amigo, te adota em oração. Infelizmente, você recebe 30 ligações durante um mês só pra agenda e ninguém te pergunta como você é. Eu já passei uma fase na pandemia. Hoje eu trabalho com consórcio de veículo. Você que tá pensando em fazer consórcio, Jogue duro. Aproveita o momento aí. você que tá pensando em comprar seu carro, trocar, só acionar Rodrigo Cerqueira que eu posso te ajudar. Nome sujo. Vem pra cá que a gente resolve. Fique tranquilo. Não tem dinheiro pra dar entrada. A gente resolve também. 25% da própria carta como lance. Éder.
recebe, como é contemplado no primeiro lance já? Não, isso aí eu não posso fazer, não. Isso aí. Isso aí é falcatrua. Quem te prometeu, isso aí cai fora. Quem te prometeu não garante, não, velho. Se tiver esse tipo de promessa aí, pule fora, que isso aí é laranjada. Éder, na pandemia, eu tinha um comércio. Eu trabalhava com artesanato em couro. Não sei se você lembra. E aí eu Artesanato em couro? era sandália, sapato, chapéu de couro, essas coisas. Eu trabalhava com isso. Foi curso, foi? Não, eu trabalhei 10 anos numa loja. O sogro de Wellington era meu patrão. Sim. Trabalhei 10 anos nessa loja. Cinto, também fazia cinto. Isso. O que acontece? Trabalhei 10 anos nesse local. Quando eu saí, eu juntei um dinheiro e abri o meu comércio. Meu amigo, fluiu. Eu comprei carro, comprei casa. Deus me abençoou de uma forma grandiosa. Com a pandemia, as coisas mudaram. Dificultou. Irmão, eu passei privações. Não passei fome, mas eu passei privações. Passei dificuldade. Eu fui convidado para pregar numa igreja. Culto de ação social, amigo. Do quilo, né? Culto de ação social. Pra quem não entende, a gente chama de culto do quilo. O culto do quilo. Amigo, quando eu vi aquela cesta básica enorme em cima do altar, deu vontade de chorar. Você fez igual a Lázaro, Senhor. Falei, meu Deus. Só que ali já tô feliz. Ainda bem que eu vim de carro. Deu pra tocar no coração de Quando alguém. terminou o culto, a irmã me deu o dinheiro da gasolina e disse, Deus te abençoe. E Deus sabia que naquele dia a minha dispensa tava complicada. Mas Deus, ele proveu. Mas o que eu falo, o que eu falo. Usou a irmã nada. Se eu dependesse dela, eu passava era fome. Eu já preguei uma vez e me deram cesta básica já. Já aconteceu comigo, mas o que eu tô falando pra você é o seguinte, foi um processo de pandemia onde todo mundo tava passando por uma dificuldade financeira e a preocupação dela foi que eu pregasse pro povo, alimentasse o povo e ela não procurou nem saber como eu tava. Você tá entendendo? Um culto com meio mundo de cesta básica, Você já ajudou a cicatrizar ferida de pessoas enquanto você sangrava? Diversas vezes é o que a gente mais faz. É o que a gente mais faz na realidade, é isso aí. Pregando uma mensagem que traz alegria ao coração de alguém quando o seu coração tá rasgado por algum motivo, alguma situação. Deixa eu falar uma coisa assim, ó, a gente é pai. E pai que eu tô falando não é o cara que fez um filho, não. Tô falando o cara que tem espírito do pai. Eu vou inventar essa frase aqui. A gente tem o espírito do pai. Não, eu acredito que seja assim com o Rodrigo também. Na minha sandália pode ter um prego rolar, mas da minha filha não. Esse negócio de eu estar todo bem vestido e minha filha toda macacada. Não existe, não. Não. Você tá com o seu cabelo todo arrumadinho, todo no grauzinho assim, e a mulher com cabelo de vassoura, não. Primeiro são elas. Eu penso assim, primeiro é ela. Aí assim, tem cara que não deu espírito do pai, tem cara que faz o filho. Foi lá, ó, deu uma cabriola, entendeu? Deu um salto mortal, deu o golpe do Van Damme. Ah, pega a visão, profeta. Olha, Deus te quer o nuco nesse mistério, viu? Vou entregar a revelação. Nossa, tem cara que não tem o espírito do pai, velho. Entendeu? Mas a gente tem espírito do pai. Gente, a gente faz tudo pela família, velho. Isso. Tudo pela família. Só que tem cara que não tem espírito do pai, velho. A gente, assim, eu posso passar privações, mas... às vezes a gente cita uma coisa que machuca muito, pelo menos me machuca muito. É quando, não é que eu não saiba dizer não, eu dou muito não pra minha filha, mas é quando minha filha quer algo e eu não consigo levantar uma grana pra dar ela. São pedidos simples, Rodrigo. A pessoa, sua filha, fala assim, meu pai, dia das crianças, eu queria que o senhor me levasse ali num Playland. Aí você olha assim e diz, rapaz, que vida desgraçada que eu tô levando, velho. Não tô com sonho de levar minha filha aí pra brincar em um brinquedinho de R$100. É chato, a gente fica muito triste com isso. Dói. Dói demais, velho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Escala de valores. Não sei se vai dar pra entender a pergunta assim. Eu vou falar 4 coisas e você bota a escala de valores, que são seus valores. Sim. 4 coisas. É porque se eu falar aqui, eu posso falar na ordem que eu penso. Pode falar. Vamos lá. Eu vou falar na ordem que eu penso. Você pode falar a sua ordem e o porquê. Na minha escala de valores. Primeiro, Deus. Segundo,
família. Terceiro, trabalho. E quarto, afazeres ministeriais. Esses afazeres ministeriais não tem nada a ver com Deus. Que tem muita gente que tem Deus, tem afazeres ministeriais que não é reconhecido. Tem muita gente que é reconhecido pelos afazeres ministeriais que está longe de Deus. Minha escala de valores é Deus, família, trabalho e obra. Porque eu acho que o cara que não consegue manter uma vida de organização profissional e familiar, como é que um cara desse quer ter uma vida organizada diante do altar? Diante dos afazeres ministeriais? Não, concordo plenamente. Até porque a sua escala está correta. E tudo que você tem feito nas três, você permanece fazendo aquilo que Deus ele quer que você faça. Acaba sendo obra também, né? Exatamente. Porque Paulo disse o seguinte, o casado ele cuida das coisas da família e o não casado, o solteiro no caso, ele cuida das coisas da obra. Vive uma vida inteira para a obra. Então quando você coloca Deus como prioridade, Deus é a prioridade. E o que é Deus ser a prioridade? Porque se você perguntar isso até para um gentil, o que é prioridade para você na sua vida? Ele vai dizer a mesma coisa que você falou. Entendeu? Deus, família e talvez ele consiga seguir outra ordem. Mas ele sempre vai usar Deus como prioridade. Mas o que é Deus ser a prioridade para você? Um exemplo que você falou para mim. Se você tem aqui R$50, Esmeralda tá precisando de uma sandália e a sua tá com um prego embaixo. Aqueles R$50. Você vai comprar uma sandália para você ou vai comprar uma sandália para ela? Para ela. Porque ela é a prioridade. Então, tudo aquilo que é prioridade é o que você rejeita de fazer para você, para fazer por aquilo que você colocou como prioridade. Então, quando você entende que as coisas que você faz na vida são direcionadas a Deus, aí sim, Deus ele é prioridade na sua vida. Eu amo muito minha esposa, velho. Amo muito minha esposa. Mas eu não gosto mais dela do que eu gosto de Deus. Eu gosto de Deus muito mais do que eu gosto dela, velho. Eu amo minha filha. Eu não teria... Eu tô sendo sincero. Pra ser sincero, daqui a uns 10 a 15 minutos a gente termina esse podcast. Eu vou ser muito sincero. Sincero. Alguém vai dizer que não. Alguém... Meu peito é muito cabeludo. Mas tem cara que tem mais cabelo no peito do que eu. E pode ser... Até de cabelo não é sinal de cara ser macho, não, né? Isso, não. Não, mas vamos lá. Mas tem muito cara brabo aí. Sabia que o cearense, ele não bebe mel? Sabia não. O cearense come abelha. Pega a visão, profeta. Então assim... Eu ia falar o quê, velho? Eu tava falando o quê? Esqueci também. Esse bicho fica brincando aqui, velho. Atrapalhando um podcast. Eu ia falar o quê, velho? Eu não teria coragem de sacrificar minha filha pra salvar pessoas na humanidade. Falando eu. Meu pensamento de ser humano. Eu não teria coragem de pegar minha filha Esmeralda e falando eu. O cara vai dizer, eu daria minha filha. Beleza. Eu não teria coragem, não. Entendeu? De pegar a Esmeralda, botar numa cruz e... Não. Mas... Eu não posso amar minha filha. Minha filha não pode ser mais prioridade na minha vida do que Deus. Claro, nunca. Deus é soberano. E por falar nesse negócio de Deus acima de tudo... E Brasil acima... Não sei bem como é. Deus acima de tudo, Brasil acima de Lula tudo. ou Bolsonaro? E por quê? Rapaz, eu não vou nenhum e nem outro. Por quê? Não, eu votei em Bolsonaro. Votou? Votei em Bolsonaro. Respeito ele, gosto. Você é bolsonarista? Não. Não. Respeito o Bolsonaro. Muito. E em um segundo turno eu voto em Bolsonaro. Primeiro não? Não. Porque não tem como você eleger um presidente da República que todos os governadores são contra ele. Que a Câmara é contra ele. Bolsonaro é um cara reto, justo. Defende os princípios da igreja. Mas infelizmente o país sofreu muito, o pobre sofreu muito com as suas rejeições. Entendeu? Governadores aumentando o combustível. Rapaz, vou aprender isso aí, velho. A gente sofreu Aí, muito. os caras com raiva dele descontam na gente. Exatamente. Então, infelizmente, não tem condição. O cara chega lá e diz, olha, gente, a gasolina do estado, pra baixar, não depende mais de mim. Depende do governador. Se ele diminuir o imposto, baixa. Se ele diminuir o imposto, ele vai pro bolso dele. Aí o que os caras fazem? Aumentou. Só que aí o que acontece? Na cabeça do povo,
Quem tá aumentando o combustível é o presidente. É o presidente. Então qual é a jogada política, né? Faz o povo ficar com raiva do presidente, o governador faz o povo ficar com raiva do presidente, e todo mundo fica com raiva do presidente achando que quem tá fazendo tudo é o presidente. Então não tem condição. E Lula não tem nem o que falar desse cidadão, né? Vou perder tempo ali, vou perder minuto falando desse bandido. Rodrigo gosta de esporte? Gosto muito. Joga futebol? Gosto. Joga de quê? Goleiro. É mesmo, velho? É. Ruim, mas é. Campo de quanto? Até de 6, 8. Campo de ser porque a trave é menor, que você é muito grande. Não dá, né? não. É. Goleiro é pequeno. Fora o Rodrigo Cerqueira, pregador. O Rodrigo Cerqueira, pregador. Muito bom ter você aqui. Um abraço. Sente ali do lado de Jotinha. O final de Jotinha é uma benção, velho. Rodrigo Cerqueira, pregador, saiu. Tá ali agora. Quem tá aqui agora é o Rodrigo. É o Rodrigão. É o Rodrigo, é o Mano Rodrigo, é o amigo Rodrigo. O que é que esse Rodrigo faz como lazer, como diversão, como família, fora as funções ministeriais? Quem é Rodrigo Cerqueira, não pregador? Não pregador. Não pregador. Ótimo. É um cara que faz chacota de todos e de tudo. Não, deixa eu te falar uma coisa, é sério. É sério que eu vou falar Aí aqui. quando é resenha. Demais, demais. Não, a galera me vê na igreja, Ah. assim. Tem gente que me vê, né, porque eu sou meio fechado, né? No culto e tal. Eu não confundo as coisas. Eu sou um cara que, tipo, comigo, às vezes acontece muito, né? Pregador, as mulheres lá em cima, tal, não sei o que, isso e aquilo. Comigo, Já tá em cima de você? muito difícil, muito raro. Porque Ela acho que também não tem como, ela não tem. Ela também não tem nem do que dar em cima. tem, pare com isso. O negócio é lindo. É só o diabo mesmo, é porque. Você sabe que não precisa nem ser bonito. Pegou no microfone e já foi. Meu irmão, só eu vejo cada pregador feio. Não, gente. Olha, você é a imagem e a semelhança de Jesus, mas Jesus estava chateado no dia que ele fez. Velho. Rapaz, Cê- não, acho que... Se parar de pregar, perde o casamento. Então assim, vai. A galera tem medo, tem receio. Tem muita gente que fala mal de mim, que eu sou metido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu sou um pouco meio fechado. Mas quem é próximo de mim sabe. Rapaz, tem muita gente aí que o cara pega A comigo, velho. Que eu sou daquele de arrancar o couro. Gosta de assistir Gosto. filme ou série? Rapaz, eu gosto de assistir série. Gosto Série? muito. Eu não de gosto de assistir. série não, velho. Eu gosto de um filme que o filme acaba logo. Eu gosto de assistir um pouco de série também. Eu não gosto de série E porque sou às vezes, apaixonado- Às vezes os primeiros episódios são tão bons, depois parece que os caras tiram mais o pé do acelerador. Sou apaixonado por boxe. Boxe? Você falou que gosta de série, só pra ver se é verdade mesmo. A gente vai terminar já já. Me indica aí 3 séries. Rapaz, Rainha do Sul, É Netflix ou é... Netflix, ou é Netflix. Top. Netflix? Rainha do Sul, Narcos, Nada, já ouvi falar. esqueci, é pro cara da Marvel. Esqueci o nome do cara agora, velho. Loki. Não, o que tem a caveira aqui na frente? Ele é DC, é... O Justiceiro. Top. Acho que é DC, Justiceiro. Eu acho que é DC. Show de bola, show de Eu bola. acho. Filme. Filme? Você gosta mais de filme antigo ou filme desse filme novo aí? Você acha o Rambo? Você gosta de Rambo? Não, eu gosto de Bang Bang, tiro. Silverado, Sete Homens e um Segredo. John Wick, essa pegada aí. Muito bem. Você gosta de ser torce pro Bahia ou pro Vitória? Eu sou rubro-negro, E apaixonado. sábado, vai sábado? Vou, claro, tem que estar lá. Vai mesmo. Oxi, Vai ser ligado o quê? Umas 2 horas? esse ano eu fui pra todos os jogos no Barradão, não Eu perdi tava lá um. domingo. Eu tava também, Jogou só ABC? tava. Eu tava lá, Tava com minha véi. esposa lá. Eu fico de frente com a batida. Não fico com a batida, Eu fico não. também de frente com o imbatível. Fico na camisa 12 ali embaixo. Sim, eu tava ali, velho. Eu não te Em vi. cima da bandeira. Mas tava muita gente, muita gente. Tava mesmo. Muita Tava gente. ali. Foi mesmo. Foi Tava eu, mesmo. minha mãe, meu pai, minha filha, minha esposa, minha sobrinha. Eu vi até um pessoal conhecido lá, mas não cheguei a te ver, não. Foi certo. top. Gente, esse bate-papo já vai encerrar já já. Calma que a gente tem que resolver aquela questão que você falou no começo. Não fuja, não. Rodrigo, gente, eu vou fazer algumas perguntas assim muito, muito curtas. Ele vai dizer sim ou não, se é, se não é. Nada combinado aqui e o porquê. Corno de Fogo ou worship? E por quê? Corinho de fogo. Gosta muito de worship, não? Não. Estilo musical, você gosta mais de que estilo musical assim? Gospel, você
Você é contra um pagode gospel? Rapaz, eu não sou contra, mas também eu não escuto. Você não é muito de escutar? Não. Sertanejo gospel? Também não. Batidão gospel? Não, eu gosto de... Forró gospel? Dependendo, sim. Seresta Barone, gospel? eu gosto de Barone. Barone é top. Barone é um sertanejozinho, né? Barone é top. Barone. Mas estilo musical assim que você gosta mais de ouvir? Eu gosto muito de ouvir assim, Daniel e Samuel, os Levita. Daniel e Samuel é bacana. Né? Eu curto mais, eu gosto mais de alguns louvores antigos, eu ouço muito. Quando você quer parar pra dar uma meditada, você ouve mais música ou pregação? No YouTube você... Eu sei que... Porque a gente que acha que a gente passa o dia inteiro... Tipo assim, tem gente que acha que quem fica no YouTube 2 horas fica ouvindo só coisa de igreja. Eu gosto muito de ouvir comédia. Eu também. Vídeo engraçado, vídeos Eu curiosos. Eu gosto 8 não sei o quê. de animais também, aquático, top. mais alto do mundo, né? Os 10 animais com os venenos mais poderosos, eu gosto muito de assistir. Eu gosto também dessas Mas coisas. quando você quer ouvir algo gospel, você ouve mais música ou pregação? Eu escuto muito música. Música. Não curto muito de ouvir pregação. Poucos pregadores hoje eu escuto. Comida. Qual é a comida que o Rodrigo Cerqueira mais gosta? Aquela feijoada, pai. Você é maluco aí, pode esconder de mim que é problema. É mesmo, feijoada. Feijoada eu sou, amo. Se eu pudesse comer todo dia. É mesmo. Bebida. Fora o 3G. Fora o 3G. O suco de acerola, amo. Goiaba também, geladinho, top. Suco de goiaba, sua bebida é o suco, é esse aí. Suco de goiaba. Comida feijoada. Feijoada. Você porque assim, ó. Se o cara me mostrar na Bíblia. É porque assim, ó. Bahia. Que inclusive na Bíblia tem a palavra Bahia. Tem gente que não sabe. Deixa eu dar aqui. Porque os caras. Às vezes fica com um negócio de resenha. A resenha gospel da igreja. E os caras. Tem uns que são meio burro. Não sabe. Existe a palavra Bahia na Bíblia. Né? Sabia disso? Não. Existe a palavra. No caso, ele é burro não. Ele é Vitória. Vitória tem muito, mas a palavra Bahia tem na Bíblia. Tem uma parte lá que fala sobre a Bahia referente a beira de um rio, a beira de um mar. Sim. Né? Você conhece algum torcedor do Vitória que botou o nome da filha de Vitória? Possivelmente? A minha quase ia ser. Pronto. Mas tem, não tem? Tem. Pronto. Eu conheço, não sei se você conhece, torcedor do Bahia que botou o nome da filha de Vitória. Eu conheço. Conheço também. Pronto. Você conhece algum torcedor do Bahia que botou o nome do filho ou da filha de Bahia? Não. Nunca ouvi falar. Esse bicho é Bahia, velho. É Bahia. Gente, já temos mais... Correu. A gente já tem mais ou menos 1 hora aí com esse podcast. Tem alguma coisa que você queira falar? A gente vai finalizar agora com aquele mistério. Tem alguma coisa que você quer falar? Você quer mandar um abraço pra alguém? Gente, é porque o tempo passa muito rápido. Demais. Eu vou pedir pro Rodrigo marcar pra gente vir aqui de novo. Marcar porque eu falo, gente. Não é um autoconvite, não. De forma alguma. Eu falei com ele pra ele vir. É na questão de ver o trabalho dele, ver as agendas, Isso. ver a oportunidade que ele tem livre. Mas falar um pouco sobre como Jesus lhe aceitou, como foi, quando foi, como foi o momento. Se você lembra qual foi a mensagem, qual foi a igreja, como foi seu início na igreja, como foi seu início de carreira ministerial, quais foram as dificuldades que você teve no começo, lembranças, batismo com o Espírito Santo, qual foi o dia, batismo nas águas, essas experiências. Isso aí eu resumo rapidinho. Eu aceitei Jesus em 2009. Não tenho pressa. Igreja, falar até o nome da igreja aqui, que é uma igreja que eu tenho muito 2009? respeito. 2009. No mesmo ano que eu aceitei. Mesmo tempo. Jesus me aceitou em 2009, 13 de maio de 2009. Eu aceitei em 16 de agosto. Não, pai, 2009 não, de 99. Vou fazer 20, acho que é 24 anos. 24 anos. Isso. Foi 99. É porque Ele tá me atrapalhando aqui. 2010, 2011 você pregava nos eventos de BDA, né, que ele fazia. Já. Então, eu me recordo dessa época. Então, eu aceitei, ele é do mesmo tempo que eu. Aceitei a Jesus. É mais velho. Só é mais velho. Eu aceitei Jesus em 2009, Igreja Pentecostal Filadélfia. Aonde? Plataforma.
Foi a igreja que eu me converti. Saudoso pastor Raimundo Machado, inclusive um dos maiores homens de Deus que eu conheci na minha vida. Me ensinou muito, batendo, pisando no pescoço, mas ou aprende ou aprende. E deu certo. Fazer isso com o menino de hoje aí dá problema. Esse você é doido, eu sofri demais. Se não botar leite no meu café, eu não tomo. Esse menino aí que toma todinho é problema. Eu sofri demais. Eu passei por. Eu permaneci crente porque Jesus mesmo me aceitou. Porque eu tinha todo o motivo do mundo hoje para ser frustrado no evangelho. Porque eu sofri muito, muito. Quem conhece meu princípio de caminhada sabe que eu já enfrentei. Me lembro como hoje é a primeira vez que eu tive um contato com o Espírito Santo. Quanto tempo de igreja você tinha? Você lembra? Eu tinha 6 meses de igreja. 6 meses. Tem gente hoje não sei o que é não, que com 2, 3 anos de igreja não vai... Eu não sei o que é não. Meu amigo, eu orava demais. Eu fui batizado. Isso aqui é extraordinário. Eu fui batizado no Espírito Santo. Dentro da minha casa, no meu quarto, assistindo uma pregação de Marco Feliciano. Essa parte aqui eu vou fazer um corte. Você tá me dizendo que você foi batizado com o Espírito Santo dentro do quarto, orando e ao mesmo tempo ouvindo uma pregação do pastor Marco Feliciano? Mistério no Santuário de Asaf. Essa foi a mensagem. Fui cheio pelo Espírito Santo. Quando ele pediu para a igreja ficar de pé, né? Que ele fez aquela oração. Aí dentro do quarto fiquei de pé, sozinho, só eu e eu, aquela televisão de 29 que era do tamanho dessa mesa, lembra? Televisão de tubo. Aquela televisão de tubo. Dentro do meu quarto, ficava em cima de uma banca que eu tinha, com um DVD. E aí, 2 horas da madrugada. E aí, quando ele começou a orar, eu comecei a orar também. Glória a Deus. Eu fui renovado, comecei a falar em línguas estranhas. Não entendi o que estava acontecendo, que eu não sabia o que era aquilo. Só sei que eu caía no chão, foi a melhor sensação da minha vida. No outro dia, eu fui pra minha igreja correndo. Conversei com o meu pastor, contei pra ele o que aconteceu. Ele deu uma gargalhada, sorriu, botou a mão no meu ombro e disse assim: você foi agraciado pelo batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Foi algo extraordinário na minha vida. Você tinha que idade? Eu tinha 18 anos. Tinha 18 anos. O Espírito Santo me visitou com graça, com soberania e poder, de uma forma poderosa. Eu acho que dá mais uns 5 aí pra gente finalizar. Quando foi que você começou a gostar de ser pregador, gostar de mensagem, se interessar por isso? A chama começou a acender? Como foi? Você viu alguém? Eu quero ser igual. Foi dessa forma. Na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu fui pra uma igreja. Quem me levou pra igreja foi a minha esposa. Na época a gente namorava. Ela me levou pra essa igreja. E aí eu tive o contato, né, com a igreja e tal. Quando eu queria congregar na igreja que minha irmã congregava, a igreja Betel, meu amigo pastor França. Queria congregar nessa igreja. Que na realidade o pessoal lá já me evangelizava e tal. Então eu tinha vontade de congregar lá pelo fato de ter mais amigos. Só que quando eu fui pra essa igreja, tinha um amigo lá que ele pregava já. Ele era amigo da minha família. Ele foi namorado da minha prima. Então ele congregava nessa igreja, né? Aí quando eu vi ele, eu fiquei mais confortável nessa igreja. Quando eu comecei a congregar, o meu desejo era ser cantor. Não queria pregar? Não queria. Eu queria ser cantor. De vez em quando eu faço uma maluquice e canto nas agendas, mas não afina não. E minha vontade, meu sonho era ser cantor. Eu paro demais em música. Aquele cara que canta, que tem aquela voz extraordinária, eu sou fã. Tem muito cantor aí que eu bajulo mesmo, que eu acho top. Você admira o talento, Admiro demais. Eu queria ter nascido com um gogó daquele, né? Eu peço todo dia que eu queria ser cantor. Eu também, todo dia eu falo minha esposa, eu queria cantar. Eu queria. E aí o que acontece? Quando eu vi ele pregando, que eu comecei a me aproximar. Quem foi? Max da Silva. Hoje ele teve um declínio ministerial, não é mais cristão, mas foi o pregador que me inspirou no ministério, sabe? Me instruiu, me ajudou, minha caminhada inteira, até 4 anos atrás, sempre foi aquele cara que conduziu, sabe? Meu caminho assim, me direcionou. Foi um cara que me inspirou no ministério da pregação, sabe? Me inspirou de uma forma extraordinária. Então depois daquilo ali eu tive o contato e aí Deus ele começou a confirmar o ministério e aí começou a abençoar e a gente tá aqui até hoje.
Jesus é bom, o diabo não vale nada. Vamos concluir esse podcast com a questão. Há um tempo atrás, nós só não vamos citar nomes, porque para não ser mal compreendido, já teve gente aqui que falou situação e acharam que a gente falou nome sem falar. A gente fala nome aqui quando é para elogiar, quando é para falar bem, né? Não é que a gente vive falando mal das escondidas, mas para não soar mal, para não haver uma mal compreensão que tá falando, a gente evita. Mas há pouco tempo surgiu uma polêmica com um ser humano, Rapaz. com uma pessoa, um ser humano de Salvador, e um youtuber amigo meu relatou algumas situações e começaram a dar informações a ele, um suposto envolvimento com outro homem, e deram o seu nome como esse suposto envolvido, né? Até chegou a ter um vídeo que falaram o seu nome, mas as informações foram esclarecidas, a pessoa retratou a situação e informou que não foi você. Você acha que aquilo ali, quem levou a informação para esse YouTube foi alguém querendo lhe complicar, você acha? Ou apenas foi uma pequena confusão de informação? Chegou a lhe prejudicar em alguma coisa? Daí eu vi o print. Eu tive acesso ao print que mandaram pra ele. Na realidade, esse youtuber ele printou e ele mandou pra mim, né? Ele me mostrou no WhatsApp. A ideia foi dar o meu nome. Eu não vejo de outra forma. Você até me explicou, tá? Aquela situação lá que tinha outro pastor e tal. Mas tinha o meu nome, entendeu? Tinha Rodrigo Cerqueira escrito na mensagem. Então eu tenho certeza que quem fez aquilo, o propósito era me ferir, né? Me atingir de alguma forma. A ideia era querer manchar minha imagem. Aproveitou a situação, o calor do momento do youtuber, que não investigou antes de fazer o vídeo. Ele reconheceu isso até depois e acabou soltando o vídeo. Eu tava no trabalho na hora. Um amigo também que é pregador viu o vídeo e me mandou na hora e falou. Ele foi um dos primeiros a ver. Falou, mano, tá rolando aqui no YouTube e tal, não sei o que. Quando eu abri, eu nem acreditei. Ele tava até comigo na hora. Eu nem acreditei que aquilo era uma realidade, né? Que alguém tinha feito aquilo. Só que ganhou uma proporção muito grande. Não me complicou, porque eu já tenho alguns anos pregando e graças a Deus nunca surgiu comentário nenhum parecido com a minha pessoa. Na realidade me ajudou muito. Em uma semana que esse vídeo ficou no ar, eu ganhei mais de 1.000 seguidores no Instagram. Que procuraram, né, o suposto envolvido e acharam você. E aí eu comecei a publicar com sócio, fechei. Eu comecei a olhar meus stories estavam dando 2.000 visualizações, pô. Entendeu? Eu com 4.000 seguidores, 3.000 e poucos seguidores, com 4.000 de visualizações, 2.000 de visualizações, eu falei, tá altíssimo. Comecei a divulgar. Então, meus vídeos no seu canal também subiram muito. Pessoal procurando, Subiram muito. Então, de fato, não chegou a me prejudicar, né? Então você tá me explicando que o mal que lhe tramaram acabou se tornando uma plataforma para você ter um crescimento, ser bem sucedido. Me trouxe benefício na realidade, né? A ideia o laço quebrou, né? E eu escapei. Além de escapar, voou. Isso. Porque o propósito era na realidade outra coisa também. Em certo ponto, quem não me seguiu, quem não me procurou, acabou me conhecendo, né? Porque hoje, se a minha face for vista em algum lugar, as pessoas já vão associar, principalmente as pessoas de igreja de mistério e tal. Eu fui numa vigília pode falar o nome? Pode. Apóstolo Carlos Real. Sim. No Uruguai. É doido, Apóstolo Carlos Real é meu amigo, velho. Brilha Jesus. Eu fui no Vigilhão Brilha Jesus. Acho que é dia 20. Acho que é agora 27 de setembro, ou é 20. Vai ter de novo o Brilha Jesus. Foi um que teve antes. Eu preguei numa vigília, saí de uma vigília, um amigo meu queria ir lá. Eu não queria ir muito porque eu não sabia a forma que eu ia ser recebido. Quando eu pisei o pé, o povo tudo me olhando, né? Falando, tal. Aí algumas pessoas vieram me cumprimentar, gente que eu nem sabia quem era, entendeu? Me dando palavra de apoio, tal, porque foi logo depois que aconteceu aquela questão no vídeo. Então, querendo ou não, acabou até expondo minha imagem, então fizeram mal nenhum, na realidade, né? Deu tudo errado o plano de quem tentou me prejudicar. O mal que me fizeram foi, né?
Eu tô ruim de ditado. Minha mente hoje não tá boa. Eu tenho um mal que me fizeram, foi bem que me trouxeram. É um negócio desse. Um negócio desse. Sei que deu certo. Gente, já temos aí, sei lá, 1h10, 1h15, 1h05 já. Esse bate-papo com o Rodrigo Cerqueira. E se você quiser entrar em contato com o Rodrigo Cerqueira, não é no vídeo. Desculpa aqui, Rodrigo. Não é aqui no vídeo. Nas informações abaixo do vídeo. Eu vou deixar o @ do Instagram dele e o número. É o mesmo número que a gente fala? Sempre. Sempre Não, tem ainda assessor. Tem um número? Aquele meu número é particular. Pronto. Eu te dou outro. Ele vai passar o contato. Vou botar aqui as informações abaixo do vídeo para você entrar em contato com ele, quiser levar ele na sua igreja para ministrar a palavra de Deus. O combinado não sai caro, ok? E pra gente concluir esse podcast, eu vou pedir carecidamente, humildemente, ao Espírito Santo, baseado no que você entende, baseado no que você leu, para que o Espírito Santo aqueça seu coração com uma mensagem de uns 2 minutinhos. Não é quem tá tirando a prioridade, não, é por causa do tempo. Uma mensagem de uns 2 minutos, um alerta para os inscritos que vão assistir essa mensagem, um alerta para eles, falam sobre a vinda de Jesus. Deixa uma breve, eu vou sair daqui, vou direcionar, mas é tudo ao vivo, não vai ter, aqui não tem corte não. Perfeito. Vou só direcionar a câmera só para você deixar uma palavra de 2 minutos sobre a volta de Jesus. É um alerta, uma mensagem que tem fugido das igrejas, mas não vai fugir aqui do podcast. Vai não, vai sair agora. Destravei aqui, tá valendo tudo. Pronto. Vamos lá? Deixa eu te usar. Vou organizar aqui só mais uma vez. Tá ótimo aí. Pronto. Meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Quero dizer à amada igreja. Paulo, ele disse, despertando a igreja acerca da volta de Cristo, Paulo disse algo muito extraordinário ao povo. Paulo disse que o dia do Senhor seria como o dia do ladrão. Jesus disse que se a mãe de família, o pai de família soubesse o dia em que o ladrão fosse visitar a sua casa, ele trancaria, iria se prevenir para que não sofresse tal dano. E complementando a fala de Jesus, Paulo disse que seria no abrir e no fechar de olhos. Jesus e Paulo estavam mandando a mesma mensagem. E qual era a mensagem? Cuidado. Porque talvez a sua prevenção não dê tempo. Pois um piscar e fechar de olhos é muito mais rápido do que aquilo que você pensa que pode ser. E um ladrão, ele pode entrar na sua casa sem menos você perceber que ele está lá dentro. Então o que Jesus estava querendo dizer, juntamente com Paulo, foi o mesmo sermão. Cuidado. Porque talvez não dê tempo de você consertar algumas coisas. Talvez não dê tempo de você contar algumas coisas. Talvez não dê tempo de você mudar algumas coisas. Vai ser muito mais rápido do que você imagina que pode ser. Breve se ouvirá um alarido com voz de arcanjo. Os que estiverem mortos irão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. O dia do Senhor breve virá. A trombeta tocará. E nós o encontraremos para as bodas do Cordeiro e para a glória de Deus. Então, se previna com velocidade, porque talvez o que você planejou para amanhã não dê tempo. Sei que talvez o seu discurso possa ser: Rodrigo, há muito tempo alguém diz isso e Jesus até hoje não retornou. Mas o cuidado, irmãos, e a prevenção não se vê no arrebatamento coletivo, mas talvez em um arrebatamento individual. Jesus disse algo e eu finalizo minha fala dessa forma. Louco, se ainda hoje te pedirem a tua alma, o que você tem preparado? E para quem será? Guarde essa palavra no seu coração, que Deus abençoe sua vida, Deus prospere os seus passos e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo quanto você venha fazer para a glória de Deus. Deus abençoe.